Olá, eu sou o Alessandro Leal, diretor de negócios do Google for Work aqui no Brasil. Vamos lá, começando mais um episódio da série de Hangouts Transforme Seu Trabalho. Hoje com o caso do Magazine Luiza, que tem como Google a chave para a sua transformação na dinâmica dos seus negócios e da sua empresa. Para contar essa história e inspirar todo mundo aqui, a gente tem aqui com a gente o Marcelo Koji, que é o CIO do Magazine Luiza. Olá, Marcelo, tudo bem? Oi, Alessandro, tudo bem? Boa noite a todos. É uma honra para mim estar podendo participar desse evento e compartilhar o nosso case com vocês. Se você está assistindo ao Hangout pelo nosso Google+, está visível para você aqui no cantinho direito da tela uma ferramenta de perguntas e respostas. Envie agora as suas perguntas, que a gente vai começar a respondê-las ao vivo. Você também pode acompanhar as perguntas dos outros usuários que estarão sendo respondidas em tempo real. Bem, vamos lá? Vamos começar então aqui? Um momentinho. Tecnologia, né? Vamos direto então ao assunto, Koji. Okay. Como conectar uma empresa que está presente em 16 estados e tem dezenas de milhares de funcionários? É um desafio grande. O Magazine Luiza tem uma mega operação. Temos 780 lojas, 8 centros de distribuição, 3 escritórios, 24 mil funcionários, e conectar toda essa força de trabalho, toda essa energia não é fácil, não. E foi um dos motivos que nos levou a buscar uma solução de colaboração que pudesse nos ajudar a conectar de uma maneira positiva e com muita inovação, né, que é um dos pilares da nossa cultura. A busca de uma solução como o Google Apps tem alguns movimentos emblemáticos e com um grande foco na colaboração mesmo, né? Legal. E assim, a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, colaboração, transformação digital. Bem, falando em transformação digital, como é que foi o processo de escolha da ferramenta que vocês conduziram aí no Magazine Luiza para fazer essa transformação digital? Tá, ok. Conforme eu te disse, né, para suportar essa mega operação, nós buscamos sim uma solução de colaboração, mas tivemos outros propósitos nessa escolha, né? Nós tínhamos alguns desafios bastante importantes, muito focados realmente no que você disse, a transformação digital, né? O Magazine ele tem hoje em dia um projeto, um programa, um movimento de transformação digital muito forte. Nós acreditamos que a nossa visão seja transformar de uma empresa tradicional com uma área digital para uma empresa digital, totalmente digital, com pontos físicos e muito calor humano. Legal. E assim, falando em calor humano, né, sangue, suor e lágrimas, assim, como é que foi o processo de implantação? Especialmente falando do engajamento dos colaboradores nessa transformação cultural no Magazine Luiza. O processo de implantação foi um processo que nós aprendemos muito, foi muito bem sucedido. A parte técnica que foi implementada por um nosso parceiro contratado, que foi a CIT, foi muito bem executada, mas eu acho que o grande movimento é a gestão da mudança, né? Então, implantar uma solução de colaboração com novas tecnologias para toda essa força de trabalho, foram 7.500 contas migradas em todas essas localidades que eu já mencionei, foi um grande desafio. E a gestão da mudança, o preparo que foi feito, transformou esse movimento num movimento muito bem sucedido. E é um movimento de DNA, né? A próxima pergunta tem muito a ver com isso, né? A própria Luiza Trajano, do Magazine, ela faz questão de comentar que a melhor forma de zelar pelo DNA da empresa é criar a sua própria cultura, né? Que passa, no caso da Magazine, pela transparência com todos os trabalhadores, a fluidez no seu processo de comunicação, a partilha dos lucros, né, dos resultados e até mesmo por um hino próprio. Como é que o Google for Work conseguiu ajudar nessa maneira de pensar? Essa é uma pergunta bastante interessante. A cultura do Magazine Luiza realmente é uma cultura orientada a pessoas, né? É uma empresa que está há 18 anos no ranking das 100 melhores empresas para se trabalhar, né? Então, mostra uma constância e uma valorização muito forte. Essa cultura de valorização, ela segue também uma questão bastante interessante. Ela incentiva os colaboradores a terem uma autonomia, a serem inovadores, a buscarem
eficiência operacional, a trabalhar colaborativamente. E a gente percebeu que o DNA do Magazine, a cultura do Magazine, tinha muito a ver com o próprio DNA do próprio Google, né? A própria solução, a própria plataforma de vocês é uma plataforma de colaboração que incentiva exatamente essas vertentes. A transparência, a colaboração, a agilidade, o incentivo à inovação. Então, realmente, deu um casamento bastante interessante, o projeto técnico com a cultura da empresa. E isso é bastante interessante que você está falando, e a gente também vê, né? A gente vê em vocês, assim, um espelho dessa cultura Google, né? Dessa maneira de dar, de empoderar as pessoas. Isso é extremamente interessante. E tem até um fato curioso aqui que me contaram, eu queria ver se você pode falar um pouquinho mais sobre isso. Me disseram que existe uma maneira diferente de pedir café no Magazine Luiza, usando as ferramentas do Google. Conta pra gente. Esse foi um movimento que nós descobrimos ao longo do pós-implantação, né? Como eu te disse, tinha alguns objetivos importantes na implantação da plataforma. Uma delas era a própria incentivo à eficiência operacional, a colaboração, a eficiência da equipe, mas também tínhamos o objetivo de criar um movimento disruptivo, um movimento que incentivasse a todos a abraçar o novo, a abraçar novas tecnologias e também tinha uma estratégia interna de TI que tem a ver com a transformação digital, que é o nosso movimento de cloud, que nós chamamos de Jornada Cloud. A implantação do Google Apps foi na TI corporativa, que é a TI que eu lidero, o primeiro movimento de cloud, que foi importante para que tanto as equipes de TI se acostumassem a usar essas novas tecnologias nesse ambiente de cloud, quanto os usuários entenderem o quão benéfico é esse tipo de movimento, né? Então, teve todo esse contexto em cima disso. E uma das vertentes também é a vertente de incentivar a inovação. Então, o que aconteceu foi surpreendente, né? A gente percebeu que a gente acabava de inaugurar um conceito que a gente brinca de uma TI self-service, né? Que é um sonho meu, um sonho da nossa equipe, de prover aos nossos colaboradores, às nossas áreas usuárias, o máximo de empoderamento que eles possam desenvolver, né? Então, hoje em dia, eu posso dizer que não é só a equipe de TI que desenvolve, são os nossos usuários também. Esse exemplo do café foi um colaborador da equipe de RH, né, que, percebendo que existia uma oportunidade de ajudar as senhoras que servem cafés nas reuniões, nas salas de reuniões, cafés, água, e que anotavam manualmente o pedido quando você ligava, etc., ele criou um sistema para que elas pudessem receber os pedidos de todas as áreas, as assistentes, todo mundo que quisesse solicitava no sistema que ele desenvolveu usando as ferramentas da plataforma do Google for Work. E ele desenvolveu em 4 horas um sistema que nós de TI praticamente não tínhamos na nossa lista de projetos, né? Então ele desenvolveu e uma coisa interessante, a motivação que essas senhoras tiveram, a gratidão que gerou por terem recebido um sistema desenvolvido com tanto carinho, foi um movimento de motivação também. Então, gerou um movimento bastante interessante, muito alinhado com o que a gente fala da cultura mesmo, né? E uma coisa muito interessante que você está falando, né? Quando a gente geralmente fala em desenvolver um sistema, né? Só essa frase já parece uma frase de pesada. TI, né? Né? E você falar com uma leveza tão grande da interação, não só do pessoal que tem o background técnico, vocês de TI, mas todos os colaboradores, vocês dando poder para que eles possam fazer as coisas e usar a TI, como você falou, de maneira self-service, né? Alessandro, esse caso foi um dos casos, né? Tem vários casos, ferramentas desenvolvidas pela área de auditoria para que as auditorias internas nas lojas conseguissem acontecer de uma maneira mais ágil, automatizada. A nossa área de operações de loja criando pesquisas semanais para coletar informações das lojas de uma maneira rápida e muito amigável, muito fácil de utilizar. Então, tem N casos de TI self-service que nós estamos vivenciando. É bacana. E eu tenho mais um aqui. Eu tenho mais um caso aqui que é extremamente interessante, e esse é ligado realmente ao processo de vocês, né? Vocês também aprimoraram o processo da montagem de móveis, né? É verdade. Conta um pouquinho como é que foi esse processo, como é que foram os resultados, esse valor adicionado ao processo de uma maneira geral. Esse caso também é um caso que eu acho que foi enriquecedor para a nossa TI, para a nossa empresa. Nós descobrimos que nós podemos usar a plataforma
Google for Works também para fazer prototipação, né? O que aconteceu nesse caso? Nós temos um programa de mobile, estamos desenvolvendo várias soluções com o objetivo de aumentar a eficiência e a fluidez dos nossos processos, das nossas equipes operacionais. E nós temos 2.000 montadoras de imóveis espalhados pelo Brasil inteiro, né? E essa força de trabalho, a gente percebeu que tínhamos uma oportunidade de entregar soluções mobile, smartphones, né? E estávamos desenvolvendo um aplicativo. Só que surgiu uma necessidade de criarmos, até para não atrasar o projeto, um módulo para que os montadores de móveis solicitassem peças, né, à central. E a gente percebia que a gente, pelo jeito tradicional, pelo desenvolvimento normal, não conseguiríamos, né? Então, um analista da minha área, entusiasta também em Google Apps, estudante, começou a estudar e fuçar a solução, e desenvolveu em 2 dias um módulo que acoplou ao sistema de mobile para que a gente conseguisse solicitar as peças à central, né, de uma maneira controlada e totalmente integrado à solução formal, né? Então, foi um protótipo que deu certo e que viabilizou a entrega no prazo desse projeto. E, mais uma vez, né, empoderando as pessoas da companhia a agregarem valor aos seus próprios processos e, no final do dia, trazendo resultado para todos. E veja bem, eu estou dizendo de um desenvolvimento de 4 horas, de 2 dias. Então, realmente é impressionante a agilidade que esse tipo de movimento gera. Demora mais tempo falar a palavra desenvolver, né? Ou então a expressão desenvolvimento de sistemas, do que os colaboradores do Magazine Luiza conseguem implementar isso. Bem, gente, você que está assistindo aí ao Hangout pelo nosso Google+, vou repetir, tem aí para vocês visível no canto direito da tela a ferramenta de perguntas e respostas. Não deixe de enviar agora as suas perguntas, que a gente vai continuar respondendo elas aqui ao vivo. Vocês também podem acompanhar todas as perguntas que estão sendo feitas, né, pelos outros usuários, e elas estão e vão continuar sendo respondidas em tempo real. Bem, vamos mais uma perguntinha aqui para você. Falando aqui da questão de auditoria, você chegou até a comentar um pouquinho dessa questão de auditoria. Como é que facilita o processo de vocês, tendo uma plataforma tão aberta, tão clara no dia a dia de vocês? Como é que você, de TI, consegue entender para onde as coisas estão indo? Qual é a visão que você tem da facilidade que você consegue entregar na mão dos teus colaboradores? No caso, o que eu estou entregando em termos de facilidade? Bom, o que nós percebemos, né, após a implementação da solução? Fora a questão que eu já exemplifiquei várias vezes, de desenvolvimento, a TI self-service, claramente a gente percebe que a interação das áreas no dia a dia tem melhorado muito, né? Então, por exemplo, soluções como o Hangout, como o Google Drive, a possibilidade de você colaborar e a cocriação de uma planilha ou de um documento de maneira remota, com várias equipes espalhadas no Brasil, é extremamente produtivo, né? Eu, particularmente, tenho a maior parte da minha equipe na cidade de Franca, interior de São Paulo, e eu reduzi as minhas viagens porque nós criamos a cultura de fazer reuniões matinais, né, com videoconferência, e isso está trazendo uma agilidade tremenda, né? Então, eu sou um próprio caso de uso de que está conseguindo utilizar de maneira eficiente isso, né? Então, a gente percebe que os projetos, as equipes de projetos começam a trabalhar de uma maneira mais colaborativa, a criação de planos, as análises são feitas de uma maneira muito mais compartilhada, e isso é bastante interessante, viu? Esse efeito de ganho de produtividade da empresa como um todo. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos tentar responder aqui uma pergunta da audiência, né? Que conselho você pode dar para quem está pensando em migrar para uma plataforma em nuvem? O que você aprendeu nesse processo que você poderia compartilhar aí como melhores práticas? Tá. Eu acho que há uma mudança realmente na forma de trabalhar de uma área de TI, quando você escolhe uma jornada cloud. Eu acho também que é uma jornada que é irreversível, né?
Então, todos aqueles que enxergam e vivenciam o momento de transformação que está acontecendo de uma maneira geral, percebe que a cloud ela é o movimento que a gente precisa fazer, tanto pelo fato de que as inovações estão sendo criadas lá, né? E claramente o benefício de você colher agilidade, otimização de infraestrutura, incentivo à inovação, claramente estão dentro do âmbito de cloud, né? Então, o que eu percebo é que realmente existe um momento de transformação do modo de pensar de TI, né? Onde começa a surgir uma TI que experimenta mais, que ousa mais, que busca inovação, e ela deixa de ser uma TI reativa, eu brinco, a TI que fica atrás do balcão esperando o usuário pedir alguma coisa, para uma TI que se movimenta em busca de promover alguma transformação e tenta protagonizar alguns movimentos, né? Então, eu acho que tem, em grandes linhas, a preparação da cultura da equipe e o incentivo à experimentação, incentivo as equipes a experimentarem e até errarem, né? E aprenderem com os erros. Eu acho que essa mudança de pensamento é o conselho que eu daria para quem pensa numa jornada como essa. E é engraçado, né? Nós somos protagonistas de segmentos completamente diferentes, mas o que você está falando, se a gente não estivesse dizendo que você estava representando o Magazine Luiza aqui, você poderia estar falando em nome do Google. Porque grande parte dessa intenção de apoderar as pessoas, de dar agilidade, de fazer com que as pessoas errem o quanto antes possível, para aprendendo com os próprios erros, trazerem resultados adicionais, isso daí é a cultura de uma empresa de tecnologia, que hoje está no varejo, e uma empresa de tecnologia que continua no segmento de tecnologia. Então, assim, você já me deu aqui, que seria a minha próxima pergunta, quais eram os principais drivers que movimentavam aí a questão de ir para a nuvem. E uma coisa que você falou que eu achei extremamente interessante, Koji, que eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui, é que a TI no Magazine Luiza, ouvindo você falar, é parte integrante do negócio. Faz parte do processo estratégico. Quando a gente fala de cultura de digitalização, assim, você tem que ter não só as pessoas mais novas entrando nesse processo, mas você tem que ter uma plataforma, você tem que ter um conhecimento diluído e difundido dentro de toda a empresa, e é uma das coisas que eu acho que os CIOs que estão ouvindo a gente agora sigam esse caminho, né? Vocês estão se apoderando, o que vocês acham que no primeiro momento vocês estão transferindo poder para as outras áreas, o que está acontecendo na verdade é vocês estão trazendo as outras áreas para mais perto de TI e levando TI para mais perto das áreas de negócio. Isso é notório, né? Nós, assim como boa parte dos colegas que devem estar na audiência, nós estamos num processo de transformação, né? Então, existem movimentos que começaram, aqueles que estão dando certo, aqueles que não estão dando certo e nós estamos aprendendo, mas é isso mesmo, a gente percebe que a transformação tem acontecido dessa maneira, sim, e é gradativa, né? O que é importante é a gente acreditar que isso vai levar a gente para um patamar melhor. E que o caminho vale a pena, né? Que vale a gente pena. vai aprendendo ao longo do caminho e vai melhorando. Vamos falar agora sobre futuro, passos à frente. Um dos desafios, né, da empresa foi combinar esse crescimento contínuo, que vocês vêm tendo aí ao longo dos tempos, né, com o zelo pelos valores da companhia, né, pelos valores do Magazine Luiza, que é basicamente o olho no olho. Como é que você consegue relacionar a manutenção de um crescimento consistente com a solidez dos pilares da cultura da companhia e dos valores da companhia? Existe um mito de que a tecnologia distancia as pessoas, né? E eu acho que a gente pode usar essa pergunta, foi interessante, porque é um bom exemplo de que isso não é bem verdade. Eu tenho uma equipe, conforme eu já falei, distante, na Cidade Franca, e o que eu fazia antigamente? Viajava para Franca para interagir com as pessoas, né? E também fazia audioconferência, usava as ferramentas tradicionais, né? E a gente percebe que com o Hangout, esse contato que eu tenho
boa parte da minha equipe é um contato de interação olho no olho, né? Então, você enxergar uma pessoa e conseguir interagir com ela visualmente, né? Então, a gente está acabando resgatando, através da tecnologia, nos aproximando através de uma ferramenta técnica que é o Hangout, né? Que é a videoconferência, né? Então, eu acho que a gente consegue fazer as reuniões de projetos, as reuniões de dia a dia, de uma maneira muito mais interativa, a gente consegue enxergar como é que está a pessoa, tá? Como é que estão as pessoas. Então, isso gera uma proximidade que é bem melhor do que fazer uma audioconferência, eu te garanto. Concordo com você. E legal que tem uma pergunta aqui da plateia que tem a ver com isso, na verdade é uma dúvida, e ele diz o seguinte: tem uma empresa que não tem nenhuma filial, ela está simplesmente ou somente localizada num único endereço. Você acha, hoje, que essa plataforma faz sentido no meu caso, ou ela só vale para empresas que possuam várias filiais? Olha, eu diria o seguinte: o fato do Magazine ter mais de 800 pontos, localidades diferentes, realmente é muito bom, é muito interessante, mas nós também interagimos com as pessoas do nosso escritório, né? E esse relacionamento de dia a dia, quando você está sentado e começa a trocar mensagens com a pessoa do outro departamento, gera uma agilidade tremenda, né? Então, tem um lado de colaboração, o compartilhamento de documentos, ela é independente da localidade que você está. O importante é você ter, dentro do contexto, objetivos comuns, né? A colaboração, eu acredito que não existe empresa que não exija uma colaboração entre as áreas, e isso é uma ferramenta que independe da localidade, né? E também, eu acho que nenhuma empresa trabalha sozinha, né? Então, nós estamos tendo uma proximidade com as outras empresas da cadeia de valor do varejo, que implantaram o Google Apps também. Eu com outros diretores de outras empresas estou conversando sobre maneiras de utilizar a plataforma Google Apps para fortalecer a cadeia de valor fornecedor-cliente entre Magazine e outros fornecedores nossos, indústrias, etc., né? De maneira colaborativa. Então, também é uma outra maneira de você utilizar. Legal, nós extrapolando as barreiras ou as paredes da Sem contar da nas empresa. oportunidades de interagir com o cliente final, que podem ser ideias interessantes aí, né? E aí você me deu um gancho aqui para uma pergunta que é mais estratégica, falando um pouco nisso, dizendo o seguinte: bem, Magazine Luiza ela é líder disparado no segmento, né? Como é que você vê, grande parte dessa tua resposta você já veio colocando, mas assim, como é que você vê que a nossa plataforma, a plataforma Google for Work, conseguiu e consegue manter vocês com relação a esse destaque que vocês têm comparado com a concorrência? Eu acho que eu consigo falar pelo caso do Magazine, né? Então, você conseguir criar uma cultura de colaboração, de aproximar uma força de trabalho tão dispersa ao longo do país inteiro é uma vantagem. A interação diária, quase online, com as pessoas, né? Com as lojas, o centro de distribuição, os escritórios, é uma vantagem tremenda em cima disso, né? E tem um lado cultural também, de que esse tipo de solução incentiva a colaboração, né? Então, gera um clima de ajuda bastante interessante quando você pensa que um projeto não é feito só por uma área, é feito por várias, né? Então, a dinâmica, a agilidade que promove, as inovações que surgem com esse movimento, eu acredito que são vantagens competitivas para qualquer empresa que queira utilizar. E você, mais uma vez, me deu um gancho para uma outra pergunta, só que essa pergunta vem do nosso público. Bem, você acha que um processo de transformação como esse, que vocês vivenciaram e ainda estão vivenciando, ele deve ser iniciado pelos altos executivos da empresa ou deve partir da base? Como é que deve ser isso? E numa terceira, deve ser alguma coisa conjunta? Fala sobre a tua experiência no Magazine. Eu não acredito muito que tenha uma receita A ou B, né? Eu acho que tudo depende do momento, da organização, da iniciativa. Mas o que eu acredito é que independente se começa de uma liderança ou se começa da base, ela tem que ser legítima, né? Porque quando ela é legítima, todo mundo entra dentro do contexto e colabora em pró da causa. Então, é mais importante a causa do que o como, tá?
E no final a gente percebe que todo mundo acaba juntando, então é um movimento bastante colaborativo, sim. Agora, enfatizo sim, sem o apoio da liderança, da diretoria, dos líderes da empresa, fica mais difícil. Então, no nosso caso, a gente teve um apoio incondicional da Luísa, do Frederico, de toda a diretoria executiva, né, e todos os meus colegas também, na adoção. E foi bastante interessante esse movimento. Legal. Tá? Gente, vou reforçar aqui porque as perguntas estão extremamente interessantes. Vocês estão assistindo aí ao Hangout pelo nosso Google+. Não deixem de olhar aí no cantinho direito da tela a nossa ferramenta de perguntas e respostas. Continuem enviando as perguntas, porque aqui o Koji está comigo aqui, a gente não tem hora para acabar isso, para conseguir responder para vocês ao vivo todas as perguntas que vierem a surgir. E não deixem de acompanhar também as perguntas que já foram colocadas por outros usuários e estão sendo aí respondidas em tempo real. Vamos lá? Agora eu tenho uma pergunta, mas eu começo com um pouquinho de introdução. Bem, hoje, as nossas empresas são compostas por 2 tipos de profissional, né? Os que já nasceram no meio dessa revolução tecnológica ou digital e os outros que não nasceram, mas de alguma maneira estão participando desse momento, né, ou desse movimento. Muitas empresas têm problemas para trabalhar com essa primeira geração nativa digital, né, que pensa de uma maneira diferente, age de uma maneira diferente. Esse definitivamente não parece ser o caso de vocês. Você tem alguma dica? A gente, conforme eu te disse, né, não importa se é de uma geração mais nova ou não tão nova, o importante é que todos entrem no movimento, né? Então, nós não acreditamos numa transformação digital, numa transformação do modelo de negócio de uma empresa sem que toda a empresa participe, né? Não existe aqueles que transformam e aqueles que ficam olhando a transformação, é todo mundo, né? Todo mundo tem importância nesse movimento. O que eu diria é que, dentro desse contexto, a gente tem que aproveitar o melhor de cada um, né? Então, a gente percebe claramente que, se você fizer um trabalho bastante colaborativo, com uma gestão de mudança bastante forte, as pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de tecnologia, ao verem as referências, ao verem os movimentos acontecendo, elas vão se engajar no movimento, né? E a gente tem que aproveitar essa força de trabalho nova, né? A geração Y, a geração Millennium, né? Que são as nossas futuras lideranças, e a gente tem que pensar que essas futuras lideranças, elas trabalham de uma maneira diferente. E eu acho que isso é uma vantagem mesmo. A gente percebe que tem um movimento bastante interessante dessa geração em liderar, em protagonizar, em adotar e querer colaborar, participar de um movimento como esse, né? Bastante espontâneo, né? Eles estão acostumados a usar Gmail, né? Eles trabalham, e eu gosto muito do que o Google coloca como visão, que é work as you live, trabalho como você vive, como um meio de atrair esses novos talentos para a nossa força de trabalho. Esses novos talentos, eles querem trabalhar de uma maneira mais espontânea, da maneira que eles gostam de trabalhar. Eles não têm que ter aquela visão de que eu começo o expediente, eu me transformo e adoto as soluções corporativas e depois termino eu volto a ser eu mesmo. Eles têm que ser eles mesmos no ambiente de trabalho, né? Então, eu gosto muito da ideia da espontaneidade. E a plataforma do Google for Works é uma plataforma que vem da casa, né, de cada um. Então, é muito fácil a adoção. Tá? E uma coisa interessante que você falou, Koji, que enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, essa de você trabalhar como você vive, né? Ou você empoderar as pessoas para que elas não deixem do lado de fora da empresa toda a sua criatividade que você tem enquanto CPF e não CNPJ, né? Que você traga isso para dentro de casa. Agora, tem uma pergunta aqui de um usuário nosso, voltando um pouquinho num ponto que você já chegou a comentar, que é a questão dos não tecnológicos, né? A colaboração, a aceitação dos não tecnológicos com relação a coisas básicas, né? Armazenamento de dados de maneira local, utilização de e-mail. Você tem, por mais que, eu acho que, como você falou, o movimento é maior
do que alguns eventos pontuais. Você tem alguma dica para dar? Bem, nós fizemos algum tipo de treinamento específico, demos algum tipo de orientação específica para aqueles que não eram tão tecnologicamente engajados. Vocês fizeram alguma coisa diferente ou foi realmente o levante, né? o volume de vontade de fazer as coisas acontecerem no Magazine Luiza? A gente, claro que na nossa estratégia, além da estratégia técnica, nós tínhamos uma estratégia de gestão de mudança, né? E nessa estratégia de gestão de mudança, nós criamos o conceito de Google Guides. Pessoas que espontaneamente se voluntariaram de várias áreas para fazer um treinamento na plataforma, explorar e serem pessoas de referência, né? Tanto que dentro de todas as áreas tinha uma espécie de bandeirinha dizendo assim, eu sou um Google Guide, né? Legal. Que era uma coisa interessante porque ela sentia-se muito bem por poder ajudar, né? E ao mesmo tempo as pessoas tinham o conforto de que tinha alguém que conhecia essa nova maneira, essa ferramenta, essa solução, como operar, como explorar da melhor maneira possível, né? Então, claro, essa adoção, essa visão aconteceu muito fortemente. E também o orgânico, o natural, o espontâneo aconteceu com muita força também. Vamos lá de novo, falar para você aí que está... Porque as perguntas estão extremamente interessantes. Tem várias perguntas aqui que eu iria fazer, mas os nossos usuários estão tratando e trabalhando as perguntas de uma maneira até mais elaborada, então estou preferindo fazer as perguntas dos nossos usuários do que as minhas próprias perguntas. Então, você que está assistindo aí via Google+, não deixe de olhar aí para o canto direito para usar a nossa ferramenta de perguntas e respostas. Não deixe de mandar as perguntas que a gente vai continuar respondendo aqui em tempo real. E acompanhe, né, as perguntas que já foram feitas aí por outros usuários, que também estão sendo endereçadas, estão sendo respondidas aqui por nós ao vivo. Vamos falar de colaboração, Koji. Você já falou muito de colaboração, né? Mas assim, falando assim, qual a maior possibilidade de colaboração que você enxerga, né, que veio a reboque das ferramentas do Google e que impactou e vem impactando positivamente no dia a dia de você como um dono de TI self-service? Eu vou pedir desculpas, eu estou um pouco gripado, eu estou um pouco de tosse, mas eu vou tentar responder sem atrapalhar aqui a nossa conversa, né? Com a vinda das soluções, surge a exploração do novo, né? Então, eu percebo que a gente teve um ganho rápido ou uma adoção legal quando a gente fala em ter uma planilha, um documento onde todas as pessoas envolvidas podem colaborar, co-criar, né, de maneira em real time, o próprio Hangout, né, com o objetivo de colocar pessoas de maneira bastante online, real time, ao vivo mesmo, colaborando dentro de um projeto. Eu vejo que o Forms, as soluções que estão disponíveis ajudam nesse desenvolvimento dessa famosa TI self-service, né, onde o usuário pode criar, inovar seus próprios sistemas. Então, é um conjunto de soluções que não tem fim. Fora todos os outros aplicativos que vêm junto dentro do contexto do grupo, que são muitas inovações, né? Perfeito. Vou aqui realmente abusar de você, Koji. Tem algumas coisas aqui que são relacionadas a outras áreas, mas como você é o responsável pelo nosso TI self-service, vou fazer alguma pergunta aqui referentes à área de RH, área de finanças e marketing. Na sua visão, você já falou aí das planilhas, de Hangout, como é que as ferramentas impactaram essas outras áreas que são áreas clientes de vocês? Como, por exemplo, RH, finanças, marketing. Tem alguma coisa específica que foi feita por alguma área? Eu acabei dando vários exemplos já, né, Alessandro? Eu acho que de todos os exemplos que eu passei mesmo, foi realmente a ideia da pessoa mesmo criar o seu próprio aplicativo, né? Eu acho que essa pergunta acabei já respondendo. Eu não sei se tem alguma coisa específica que você gostaria de explorar, mas... Não, meu ponto era se tinha alguma coisa, Você já me deu vários aplicativos, não só do seu processo produtivo, ajudando lá os montadores de imóveis, a questão do cafezinho, as próprias cocriações
dos documentos e planilhas. Só se tivesse alguma coisa específica que valesse a pena a Talvez gente... o único caso que vem à cabeça agora que eu não mencionei é a própria área de gestão de pessoas, né, de área de RH, que aproveita e faz um processo seletivo, né, porque lembre-se que nós estamos em 16 estados, 780 lojas, né, em muitas cidades, o processo de seleção acontecendo utilizando o Hangout para poder fazer entrevistas e agilizar o processo de seleção. Isso é uma coisa que foi bastante interessante aí para a nossa área de gestão de pessoas. Ótimo. Vamos falar um pouquinho aqui voltar a falar um pouquinho de futuro. E aí você me diz o que você consegue dividir com a gente aqui, o que não for estratégico. Se você quiser beber mais um pouquinho de água, Koji, por favor. Ok. Vamos lá. Como é que você vê o futuro do Magazine Luiza, né, do ponto de vista dessa utilização de tecnologia, né, uma vez que vocês estão imersos nesse processo de digitalização e de transformação digital? Eu acho que a adoção de tecnologias disruptivas e inovadoras, ela é a fundação do movimento de transformação digital, né? Então, a gente está falando que a transformação digital está gerando uma mudança nos modelos de negócio das empresas através da adoção de tecnologias disruptivas, né? Então, não dá para falar de transformação sem tecnologia inovadora, né? A gente percebe que, dentro desse contexto, começa a surgir uma nova visão de quem são os parceiros tecnológicos que a gente deve contar, né? Então, eu acho que, claramente, além de outras, o Google é uma das empresas que a gente tem uma similaridade, um alinhamento de pensamento sobre o que é inovação, temos um bom alinhamento sobre o que acreditamos, né? E é por isso que geramos essa parceria tão bacana, né? Eu acho que também tem um elogio de que a equipe do Google, ela é uma equipe que foi diferenciada tanto na pré-venda, né? A gente tinha uma dúvida, eu particularmente tinha dúvidas do que era essa plataforma e eu tive um apoio muito grande durante um bom tempo da equipe de vocês para me ajudarem a entender o que é o projeto, quais são os benefícios, interagimos muito. E no pós-implantação, durante a implantação também, mas no pós-implantação também, até hoje, existem casos onde nós interagimos com a equipe de vocês e sempre muito dispostos a nos ajudar, sempre na linha de colaboração. Realmente são parceiros que nós estamos muito felizes, muito contentes. É bom ouvir isso de você e, assim, mais uma vez, né, é uma caminhada. Né? A gente tem um objetivo a atingir, mas se a caminhada ela não for produtiva, se ela não satisfizer o processo, né, a gente não quer chegar lá na frente só por chegar. É isso aí. Tem um ponto que, obviamente, a gente também já abordou aqui nas nossas perguntas mais diretas, mas é uma curiosidade. Né? Assim, existe uma frase que muita gente diz que a gente não pode esperar resultado diferente se a gente continua fazendo as coisas da mesma maneira. Né? Por outro lado, né, como é que a gente consegue balancear essa questão de ousadia, inovação, impacto no público interno, impacto no público externo de uma empresa com 57 anos? Existe uma particularidade na nossa cultura, né, que existe um termo chamado caórdico, né, é a mistura de uma organização que tem o lado do caos de uma maneira positiva, que gera movimentos espontâneos, né, como se fosse um organismo vivo, né, vamos pensar uma visão orgânica, e que tudo tem, de uma maneira sintonizada, uma ordem em cima disso, né. Então, a gente tem esse modelo de trabalho onde a gente tem uma liberdade tremenda, e quando a gente tem um alinhamento, uma colaboração, um senso de união entre as equipes, a gente gera movimentos espontâneos, mas tudo no final converge numa ordem, né, nenhum no resultado. Então, esse nosso modelo caórdico, né, de trabalhar, eu acho que é uma particularidade muito interessante, muito legal na nossa empresa com relação a isso. Né? Você dá o grau de liberdade, de autonomia para as áreas, para as equipes, e, no final, tudo se junta, porque o objetivo é comum. A forma pode ser diferente, mas tudo, no final, se junta. Né? Como um organismo vivo, né? Você não controla muito as partes, mas elas estão organizadas, tem uma harmonia. Então, é muito isso, viu? É bastante interessante esse contexto que existe nessa empresa.
Muito legal, é muito bom ouvir isso. E assim, a gente não está falando de uma startup, gente. A gente está falando de uma empresa que nasceu há 57 anos atrás, num segmento que é extremamente competitivo, veio se desenvolvendo ao longo dos últimos anos, obviamente, pela questão de concorrência, pela questão do próprio mercado, e hoje está aqui, né? É uma empresa de tecnologia, uma empresa digital com pontos físicos e calor humano. Isso eu achei. Tem uma pergunta aqui da plateia, de novo, Koji, você já chegou a responder parte dela, mas eu vou fazer porque assim, eu prometi para os usuários que eu estaria fazendo as perguntas dele. Ele disse o seguinte: eu fui recentemente numa palestra e ouvi a seguinte frase: todo mundo em algum momento vai ter que ir para a nuvem. Você acredita que esse movimento é um movimento inevitável? Bom, eu vou dar a minha opinião pessoal, eu acredito que sim. Conforme eu já disse, a nossa visão é de que realmente, para você viabilizar uma transformação digital, você precisa de novas tecnologias, você precisa de tecnologias agilizadoras, e as tecnologias agilizadoras estão nascendo na nuvem, né? A inovação está sendo fomentada na nuvem. Então, eu acho muito difícil um movimento que não conte com a cloud, com a nuvem, para ajudar a transformar, né? Tanto no âmbito de otimização de recursos de infraestrutura, quanto na agilidade que promove, quanto na inovação que está sendo promovida dentro desse ambiente, né? Então, eu não acredito que exista um movimento que não conte com a cloud no futuro próximo. Deixa eu pegar uma segunda derivada dessa pergunta e fazer um ponto específico aqui, com relação também a uma pergunta vinda da audiência, com relação às informações estratégicas, né? Assim, como foi levar as informações estratégicas do Magazine Luiza para a nuvem? Você está dizendo o e-mail na nuvem? O e-mail é um dos principais pilares de informações estratégicas de você. Eu acho que, dentro do contexto, né, isso é um ponto que preocupa muito os profissionais de tecnologia, né, como fazer isso de um processo da transformação dos movimentos de inovação, movimentos seguros, né? Talvez esteja aí a base da pergunta, né? O que nós temos percebido é que, assim como os modelos organizacionais e a forma da TI trabalhar está mudando, né? Tecnologicamente, processualmente, a maneira de fazer segurança da informação também tem que mudar. Eu não estou falando de plataforma Google Apps, eu estou falando de movimentos de transformação digital utilizando smartphones, aplicativos móveis, que é inquestionável, né? Hoje em dia, o número de smartphones cresce de maneira bastante forte, né? A utilização, e é inevitável a criação de soluções utilizando esse tipo de tecnologia. Então, muito menos o que é a plataforma Google Apps, muito mais o que é o movimento de mobile, de inovação que está acontecendo tecnológica, e como a segurança da informação vai se posicionar em cima disso, que é a grande questão, né? Eu até tenho um exemplo que eu acho bastante interessante de elucidar, né? Nós temos que fazer segurança da informação, isso é uma obrigação da área de tecnologia. Mas também não é só de tecnologia, é uma obrigação de todo colaborador, de todas as empresas. A tecnologia fomenta, mas a segurança está em todos nós, né? E eu vejo assim, eu tive a oportunidade de visitar Casa Branca, né? Legal. Casa Branca deveria ser o lugar mais seguro do mundo, e né? E você tem visitação, você visita localidades lá dentro, etc., né? Então, a minha curiosidade é a seguinte: eu acho que aquela TI que mantém a porta fechada e que não deixa ninguém entrar, ela não pode existir mais, ela não consegue, né? Até a segurança da informação, fazendo isso, não vai conseguir. A gente tem que ser igual à visitação da Casa Branca. Você deixa as pessoas visitarem, conhecerem, mas garante uma segurança tremenda em cima disso. É um grau de liberdade, mas com segurança. Eu acho que a estratégia tem que seguir um pouco esse raciocínio, esse pensamento. É um belo exemplo. E aí tem uma outra pergunta aqui que fala muito a respeito disso, que é o termo que muita gente fala, que é o famoso Shadow IT, né? Que hoje está em pauta, funcionários utilizando aplicativos e sistemas não aprovados pela empresa. Na sua opinião, você já deu a sua opinião assim, como administrar isso, como gerenciar isso? É a visita à Casa Branca? Não, aí é outro contexto. Aí eu tenho outro exemplo.
Aí a TI, na minha opinião, tem que mudar de dono da casa para gerente do hotel. O que significa isso? A tecnologia ela está cada vez mais acessível a todos, né? Eu mesmo disse que um dos movimentos é criar uma TI self-service, né? Empoderar os usuários a desenvolverem sistemas, né? A criarem, a usarem tecnologias, e a tecnologia está acessível a todos hoje em dia, né? Então é um movimento que eu acho que ela não tem que ser barrado, ele tem que ser protagonizado por TI. Eu acho que nós, profissionais de tecnologia da informação, temos know-how, conhecimento suficiente para ajudar as nossas áreas de negócio a decidirem as melhores soluções, a apoiar nas suas implementações e fazer de uma maneira colaborativa uma TI self-service que seja útil e boa e benéfica para todos. Eu acho que o papel da TI deixa de ser dono da casa para gerente do hotel, onde todos podem usufruir, né? De uma maneira bastante madura, né? Sem deixar de dizer, olha, esse hotel, esse quarto é meu, você não consegue entrar, né? Entendeu? Dar o grau de liberdade, mas uma liberdade gerenciado, bem feito. Eu acho que o papel da TI é isso, viabilizador. Bem, já estamos saindo daqui com duas metáforas grandes, né? Visita a Casa Branca e deixar de ser dono da casa para o gerente do hotel. Gostei dessas duas. Bem, tem uma pergunta aqui que é para mim. Se é possível utilizar a nossa plataforma Google Apps no governo? Sim, é possível utilizar. O COJA aqui é iniciativa privada, mas muitos dos governantes e as instituições do governo também entendem e vêm entendendo, desenvolvendo ao longo do tempo, esse entendimento de que a nuvem não é menos ou mais segura. É um caminho inevitável, existem movimentos a serem feitos ao longo do caminho, não é de uma vez só, não é uma virada de chave, mas é um processo, além de ele ser inevitável, é um processo que tem uma auditoria, que tem um processo de aprendizado muito grande, não só por parte das instituições de governo, mas dos próprios provedores desse tipo de serviço, né? Infelizmente, estamos acabando hoje. Estamos acabando. Estamos indo aqui para as considerações finais e eu queria te fazer uma pergunta bem genérica, uma pergunta que você aqui vai sentar do alto da sua visão estratégica sobre o Magazine Luiza, varejo nacional e internacional, e me responder o seguinte: para onde está andando o varejo? O varejo mundial está num momento de transformação e de um momento de repensar, né? Então, a transformação digital não é um privilégio do Magazine Luiza, esse é um movimento mundial. Claramente, cada um está fazendo da maneira que melhor entende, né? Mas, claramente, a transformação digital, que é a mudança dos modelos de negócio através da adoção de tecnologias disruptivas, ela está afetando todo o movimento, né? Todos os modelos. E eu percebo que existem algumas empresas que estão tirando vantagem desse modelo, tentando sair na frente, tentando gerar movimentos mais disruptivos, mais inovadores, né? E nós gostaríamos de estar junto com esse grupo, né? É por isso que nosso movimento ele inspira muito isso. Nós temos um objetivo estratégico da transformação, porque é um movimento que está acontecendo no mundo, né? A gente acredita que a união, né, que eu falo do online, do e-commerce com o offline, que são as lojas físicas, de maneira harmoniosa, cria uma verdadeira experiência omnichannel, multicanal, que isso, bem feito, utilizando tecnologia inovadora, utilizando todo o potencial que nós temos de transformação, vai gerar um movimento bastante interessante, e é isso que nós apostamos, nessa transformação, que até a gente brinca, que é uma revolução digital. O nosso movimento é uma revolução, e é isso que a gente está apoiando e muito engajado fortemente, ok? Parabéns, hoje tem uma coisa que é muito interessante, né? Antes de trabalhar em Google for Work, eu vim da parte de Ads, e em Ads existiu uma preocupação do consumidor offline e do consumidor online. Na verdade, é o mesmo consumidor. Você acabou de falar, o processo omnichannel. E a gente falando agora da porta para dentro da empresa, a gente não pode imaginar que o funcionário que fora da empresa é um CPF, dentro da empresa, porque ele virou um CNPJ, a gente tem que colocar ele dentro de uma caixinha e não deixar ele produzir tudo o que ele pode produzir com as plataformas que a gente pode oferecer. É um desperdício. É um desperdício. Né? É um desperdício.
Bem, gente, Né? queria agradecer a todos. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Koji. Sensacional a sua presença aqui. Muito obrigado pela participação de todo mundo que mandou pergunta, que assistiu a gente. E esse foi mais um programa da nossa série de Hangouts sobre como o Google for Work pode ajudar você a transformar o seu ambiente de trabalho. Espero que todos tenham aproveitado essa conversa e nos vemos em breve numa próxima edição. Obrigado, gente. Obrigado.